No último dia 30 de agosto foi celebrado os 80 anos do falecimento do Padre Eustáquio e até o final deste mês de setembro vai acontecer uma exposição no Museu Padre Eustáquio, que fica localizado na paróquia de Poá. O Padre Eustáquio, ele é um ícone religioso e que a ele é atribuído diversos milagres. Para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui no Pod da Região o jornalista e coordenador do museu, Delcimar Ferreira. Delcimar, seja muito bem-vindo aqui no Pod da Região. Obrigado, Sandra. Eu que agradeço. Delcimar, você que é um estudioso aí do Padre Eustáquio, tem coordenado as exposições sobre a vida dele e também sobre os milagres dele desde 2014. Eu queria que você contasse aí brevemente um pouquinho sobre essa história do Padre Eustáquio, né, e o atual status dele perante o Vaticano. Também ele que é uma figura muito emblemática aqui no Brasil, mas principalmente na região do Alto Tietê e mais especificamente em Poá, que foi onde ele atuou mais fortemente, né? Olá, pessoal. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, Sandra, de resgate, né, e preservação da memória daquele que foi o primeiro pároco de Poá, né? E por ter sido o primeiro pároco, então teve uma grande influência, não somente em Poá, mas nas cidades, né, da região, que inclusive naquela época não eram nem cidades, né, eram distritos, vilarejos, todos pertencentes a Mogi das Cruzes. E então, falando bem brevemente assim da história do Padre Eustáquio, é um religioso holandês da Congregação dos Sagrados Corações que veio em missão ao Brasil, chega no Brasil em 1925, fica 10 anos numa cidade próxima ali do Triângulo Mineiro, chamada Água Suja, e depois desses 10 anos vem para Poá, chegando em 1935, ficando até 1941, né? E nesse período foi um período muito fértil, porque por ele ser o primeiro pároco, ele precisou trabalhar toda a questão de incentivar, né, a fé católica na região. E uma das formas que ele encontrou foi justamente trabalhar a devoção mariana, né, devoção à Nossa Senhora, e também o uso da água benta, né? E não por acaso ele tem uma ideia de construir uma gruta dedicada à Nossa Senhora de Lourdes, e nessa gruta havia um poço, né, onde ele passava todas as manhãs e abençoava a água, e as pessoas podiam retirar e levar essa água para pessoas que estivessem acamadas nos hospitais e tudo mais, né? E a notícia foi se espalhando, as pessoas começaram a fazer uso dessa água e queriam conhecer o Padre Eustáquio, queriam a bênção dele, queriam um aconselhamento dele, né? E nesse período final, né, entre 1939 a 1941, é o período de efervescência. Com muitas romarias para cá, até de outras pessoas de municípios distantes, né? Sim, muitas pessoas vindas, inclusive, de outras cidades, de outros estados também. Algumas vinham de trem. A gente tem uma história bem interessante, que eu acho bem curtinha aqui para colocar para vocês. Antigamente, os trens que passavam aqui por Poá, eles, né, não tinham muitos horários, né, na estação ferroviária, pois devido ao fluxo de pessoas que começaram a vir, segundo os registros, cerca de 3, 4 mil pessoas por semana, né, que para a época era muita coisa, né, eles precisaram aumentar o número de trens, então colocaram carros extras para passar por Poá para dar conta do fluxo de pessoas, né, vendendo mais passagens para as pessoas chegarem aqui. Enfim, todas essas histórias estão registradas, né, no museu. Nós temos diversos documentos, imagens, objetos que pertenceram a ele, né? E tudo isso de uma forma muito bonita. O museu ele é vivo, né? Então, pessoas que visitam o museu, que têm familiares que conheceram, ouviram, né, avós, avós, bisavós, né? Ao ver que o museu está sendo preservado, que a história dele está sendo mantida, tem contribuído com doações de cartas, de objetos, de documentos. Então, hoje a gente está com um acervo com mais de 100 itens, né? Isso para nós é um motivo de grande alegria. E
Padre Eustáquio, por conta dessa atuação, ele levou também o nome da cidade de Poá para fora, né? E Poá é hoje conhecido também, ficou muito conhecido como Cidade das Águas, por conta das fontes que tinha ali. A Fonte Áurea também é um ponto que é de destaque do município. E a cidade acabou reconhecendo essa participação até hoje, tem uma estátua erguida em nome dele. Essa geração... existe uma geração que viveu isso, né? Como você bem disse, né? Que tem familiares lá que lembram, olha, minha avó. Mas quando vocês fazem esse movimento, também é passar para as gerações seguintes esse conhecimento, né? E que elas saibam qual foi, né, durante esse período, porque tem uma estátua com esse nome e porque vários outros equipamentos públicos foram batizados com o nome dele também, né? Então, você acha que é importante essa geração também tomar esse conhecimento? Sim, fundamental, né, Sandra? Porque, para além da questão da religiosidade, é uma questão da história da cidade, né? Então, a gente, por exemplo, faz visitas com alunos, né, tanto da rede pública quanto da rede particular, e eles ficam encantados, né, com a história, ao ver os objetos, ao ver as fotos, né? A gente faz uma visita monitorada, a gente tem um grupo de voluntários, né, que nós fizemos toda uma capacitação para que eles pudessem auxiliar nessas monitorias. Então, a gente tem feito esse trabalho no sentido de não somente trabalhar essa questão, né, de mostrar como as coisas estão sendo preservadas, mas pensando justamente no que você falou, nas novas gerações, né? Porque hoje eu estou aqui, né, minha esposa que coordena também o museu comigo está, né, ao meu lado, né, mas daqui a alguns anos a gente não estará mais, né, e essa história vai se perder, né? Tudo que a gente não quer, né, que ela não se perca. E falar em história, você também contou um fato interessante que aconteceu agora, ainda na abertura da exposição, que foi a vinda de familiares do Padre Eustáquio. Sim, nossa, para nós foi um motivo de grande alegria, porque esse ano, pela primeira vez, veio um grupo de 12 holandeses, familiares do Padre Eustáquio, inclusive sobrinhos, né, do Padre Eustáquio, e alguns já tinham vindo a Poá, já tinham vindo a outras cidades por onde o Padre Eustáquio passou, Belo Horizonte, né, Patrocínio, Ibiá, Romaria, né? E dessa vez eles vieram num grupo maior e eles ficaram muito encantados com a forma com que a história dele está sendo preservada, não só aqui em Poá, mas também nas outras cidades que eu citei, né? E falando especificamente da visita deles aqui, a gente aproveitou para mostrar também a cidade, né? Fizemos um roteiro turístico. Levamos eles para conhecerem as fontes, né, de águas minerais, explicando também a importância das águas para a cidade. Levamos eles para conhecer a exposição que está sendo feita pela Secretaria de Turismo sobre o Padre Eustáquio, lá na sede da Secretaria. Depois fomos ao Reino da Garotada, que é uma instituição também que tem relação com o Padre Eustáquio, no sentido de que o padre que o sucedeu, que foi o Padre Simon, era da mesma congregação. Então o Padre Simon é fundador do Reino da Garotada. E eles gostam muito de ver esse trabalho social também, né? A gente teve a oportunidade de mostrar a instituição, mas não só a instituição, mas as crianças que trabalham nas oficinas do Reino. E depois, né, levamos também para conhecer a Igreja Matriz e também a exposição sobre os devotos de Padre Eustáquio, que é a exposição que nós estamos atualmente no museu. Legal, e eu queria que você também atualizasse a gente do atual status do Padre Eustáquio perante ao Vaticano, porque há registros de uma série de milagres que aconteceram e são atribuídas a ele, mas o Vaticano também ele tem um protocolo, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse processo. Sim. É muito importante. Muitas pessoas nos perguntam quando vão visitar o museu, né, ou até mesmo nas redes sociais, como é que está esse processo, né? É importante deixar claro que todo o processo em si ele é sigiloso, né? O Vaticano tem todo um protocolo, mas atualmente Padre Eustáquio é considerado pela Igreja Católica como beato. Então, como beato, já foi reconhecido um milagre após a morte dele, que é
o critério exigido por Roma, né, para considerar as pessoas como santos, como beatos, beatos e depois santos, perdão. E esse milagre foi atribuído em 1962, a cura do câncer da garganta de um outro padre chamado Gonçalo Belém, na cidade de Contagem, Minas Gerais. E ele foi reconhecido em 2005 e a beatificação ocorreu em 2006. E de lá para cá, o grupo que trabalha, né, pela postulação da causa de canonização já enviou todo o processo, né? Não há mais nada assim o que se possa fazer em relação à documentação, né, sobre o Padre Eustáquio. E agora eles analisam um segundo milagre que tem ocorrido após a morte dele, né? E estivemos no ano passado, o postulador geral da causa da canonização, que é o Padre Andrei, né? Ele esteve visitando o museu e ele nos disse, né, que na ocasião o que está sendo analisado já está na Congregação da Causa dos Santos no Vaticano, que é a congregação, a instância máxima, vamos dizer assim, né, do Vaticano, que analisa os processos de canonização, né? Mas uma coisa muito importante, Sandra, eu queria aproveitar esse espaço para dizer que é o seguinte: foi uma fala, inclusive, do Padre Andrei, e que acho que faz muito sentido, né? Mais do que a gente se perguntar quando é que ele vai se tornar santo, é se perguntar como que a gente pode fazer para incentivar a devoção ao Beato Eustáquio, né? Que agora ele já não deixa de ser padre e passa a se tornar beato. Então, o Beato Eustáquio. E é justamente isso que a gente tem feito, né? Todo esse trabalho que o museu tem desenvolvido, que a congregação tem desenvolvido, é justamente para incentivar a devoção. A gente brinca, né, que existem vários santos, né, populares de nossa devoção, São Francisco, Santo Antônio, todos esses já estão no coraçãozinho das pessoas devotas, né? Mas Padre Eustáquio precisa ganhar os corações das pessoas ainda, né? Muitas pessoas ainda não o conhecem, não sabem que ele é o missionário da saúde e da paz, não sabem que ele, por exemplo, há muitas pessoas, né, que fazem relatos de curas atribuídas a ele, por estarem enfermas, por estarem em estados até terminais, né? E inclusive pessoas gestantes, né, com dificuldades, ou melhor dizendo, com dificuldades para engravidar, né? E há relatos também de pessoas que falam que conseguiu, né, a graça de dar à luz após rezar, né, em intercessão do Beato Eustáquio. Então, e esses são relatos que vocês recebem no sim, museu. No museu e também a própria congregação, né, a congregação que reúne todos esses relatos e vai documentando isso, né? Então, acho que o grande trabalho nosso é justamente isso, é incentivar a devoção, né? Legal, e eu vou fazer só um parênteses aqui nessa nossa entrevista, porque nos bastidores eu contei para o Docimar que a minha avó, Lídia Fava, da família dos Fava, que eram de Jundiaí, vieram para cá, a família toda, que não conhecia a cidade de Poá, por conta daquela ocasião que foi contemporânea, na mesma época que o padre estava aqui, fazendo os milagres, porque ela tinha reumatismo e ela veio para cá, e haviam indicado por conta do clima, mas também por conta da água, e ela foi curada. E aí veio uma família inteira, né, que foi a família dos Fava, que se instalou ali na região de Poá. Então, assim como aconteceu com a minha família, existem muitas famílias de Poá ou região, às vezes cidades próximas ali a Ferraz de Vasconcelos, que vieram para cá de outras regiões e acabaram se estabelecendo no município de Poá por conta do Padre Eustáquio. Então, assim, a atuação dele é muito significativa. Para você ver, especificamente no meu caso, fez com que uma família inteira migrasse ali da região de Jundiaí para cá. Então é muito legal quando essa história ela é contada e é passada aí para frente, é relembrada, né? E nesses meses de agosto e setembro é onde vocês mais trabalham o tema, né? Bastante. É o mês que a gente mais trabalha. E para você ver, né, o relato que você acaba de trazer, né, ele bate justamente com o que os historiadores falam, né? Que Padre Eustáquio foi uma figura tão emblemática, tão uma personalidade, né, muito, muito forte,
que anos mais tarde o pequeno distrito de Poá se tornou município, né? Então ele tinha, né, também relacionamento com as autoridades políticas da época e tudo mais. Então os historiadores mesmo afirmam, né, que a presença do Padre Eustáquio, esse destaque que Poá teve à época, foi um grande fator que contribuiu para a sua emancipação. Tá certo. Delcimar, agradeço muito esse nosso bate-papo aí para a gente poder apresentar esse trabalho que vocês têm realizado. É um trabalho permanente, né? O museu ele tem esse trabalho mais específico agora por conta da celebração do aniversário, mas é um trabalho que vocês fazem o ano inteiro. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente no Pod da Região. Eu que agradeço. Convido, né, quem estiver nos acompanhando para conhecer o Museu Padre Eustáquio. Ele fica aberto todo terceiro sábado do mês, das 2 às 6 da tarde, na rua 26 de março, sem número, é ali no Largo da Matriz, não tem como errar, você vê a igreja, ao lado já está o museu. E se você tem um grupo, né, maior de pessoas e não pode estar indo visitar aos sábados, entre em contato nas nossas redes sociais, @Museu Padre Eustáquio, e entre em contato com a gente, que a gente agenda a visitação para vocês durante a semana também, não tem problema, tá certo? Para que a gente possa contar um pouquinho mais dessas e outras histórias. Tá certo, Delcimar, muito obrigada pela sua participação. A gente conversou com o jornalista Delcimar Ferreira, ele que é coordenador do Museu Padre Eustáquio, localizado em Poá. Eles que tratam, que sempre reavivam a memória e a influência e também as ações, os milagres que são atribuídos ao Beato Padre Eustáquio. Para você que nos acompanhou, curte e comenta aqui. Por hoje, a gente fica por aqui. Portal da Região, a notícia que você precisa.